Caleb, seja muito bem-vindo à terceira videoaula sobre Missão Caleb. E esta aula especificamente vai falar como nós podemos otimizar os nossos estudos bíblicos. O que seria a otimização dos estudos bíblicos? É realizar os estudos de uma forma estratégica a fim de entregarmos o maior número possível de conteúdo bíblico em um tempo determinado, para que os estudantes da Bíblia consigam ter conhecimento suficiente para tomarem uma decisão acertada por Jesus, pelo batismo e pela igreja. Vamos lá? Para iniciar essa aula, nós precisamos relembrar algumas coisas que nós já falamos e começar a introduzir o assunto da otimização dos estudos bíblicos. A lembrança é sobre a nossa estrutura básica da Missão Caleb. Lembra os 3 pilares? Ações sociais, estudos bíblicos e evangelismo público. Nós já falamos sobre a importância das ações sociais, mas vale reforçar aqui que as ações sociais precisam ser intencionais. Nós vamos falar mais sobre isso. O foco agora está nos estudos bíblicos e como nós podemos potencializar o tempo que a gente vai estar tendo na Missão Caleb para realizar os estudos bíblicos, tá bom? Então nós vamos agora fazer uma pergunta. Será que nós precisamos ter um plano de ação? Precisamos agir de forma estratégica, organizada? A resposta é sim, nós devemos ter um plano de ação. Olha só esse texto aqui, nos Escritos Proféticos, livro Evangelismo, página 93. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente. Olha só que coisa interessante. Não de maneira descuidada, casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Caleb, quer que seu projeto seja aprovado por Deus? Precisa ter organização, método, precisa agir com fé e exatidão. É por isso que quando a gente vai estabelecer as nossas estratégias, sejam relacionadas às ações sociais, evangelismo público e também aos estudos bíblicos, precisamos ter método, estratégia, agir de forma inteligente, com fé em Deus. É esforço humano e poder divino, tá bom? Então vamos lá. Dicas para otimizar os estudos bíblicos. Primeira coisa, ações sociais intencionais. Pastor, o que é que as ações sociais intencionais têm a ver com a otimização dos estudos bíblicos? Tem tudo a ver. Caleb, quando a gente pensa em fazer ações sociais, nós não podemos pensar que o projeto da Missão Caleb é só ação social e que a ação social tem um fim em si mesmo. A ação social, ela serve para atender às dores da comunidade, abrir portas dos corações das pessoas que moram ali naquela comunidade que vai ser atendida pela ação social, mas ela precisa, sobretudo, criar pontes entre as pessoas atendidas pelas nossas ações com a palavra de Deus. Então, por isso que precisa ser intencional. Vamos para as dicas aqui em relação às ações sociais. Tem 2 perguntas que a equipe responsável pelas ações sociais na Missão Caleb precisa responder. A pergunta primeira é: por que fazer determinada ação social? E a segunda é: como? E aqui este como não é relacionado à estrutura da realização da ação, mas é o como nós iremos utilizar a ação social para linkar com os estudos bíblicos. É um depois. A gente vai fazer tal ação. Por quê? A gente tem que responder. E depois que a gente fizer essa ação e levantar os interessados, como é que a gente vai linkar esses interessados com os estudos bíblicos? Você entendeu? Então, olha só. É o porquê e o como. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê. Ações sociais, para ser intencionais, precisam responder essas 2 perguntas. Por quê e como? Vamos lá? Você chega para mim e vai dizer: pastor, eu vou fazer uma feira de saúde na minha Missão Caleb. Beleza, eu vou perguntar por quê? Se você simplesmente dizer, porque é o que vai dar para fazer, é o que a gente sabe fazer, enfim, e só ficar nisso mesmo, você vai fazer uma ação social, vai ser uma benção, mas não é intencional. Mas se você responde para mim: pastor, nós vamos fazer ação social, que é a feira de saúde, porque a gente vai levar melhor qualidade de vida para a comunidade, a gente vai atender uma dor da comunidade, maravilha, fazer um ponto de contato, mostrar através dessa ação que nós estamos na cidade, que o projeto existe, ótimo.
Olha só que bacana. E aí você continua respondendo, pastor, e um outro motivo do porquê é que nós precisamos levantar interessados para estudar a Bíblia conosco. Pronto. Você já mostrou para mim, respondendo essa pergunta, que a sua ação social ela é intencional. Você entendeu? Tem que ter um motivo, que não deve finalizar em apenas atender às dores da comunidade. Isso é fundamental. Mas o que adianta a gente trazer melhor qualidade de vida em termos de aspecto meramente exteriores, físico, saúde física, se a gente não trouxer também a solução para a cura da enfermidade espiritual? Então, além de fazer ação social para atender às dores da comunidade, aliviar os seus tormentos e trazer melhor qualidade de vida, nós precisamos utilizar a ação social para levantar interessados, a fim de que eles estudem a Bíblia conosco e conheçam a solução para todos os problemas da vida deles, mas o maior de todos, que é o problema do pecado. Entendeu? A segunda pergunta que tem que ser respondida é como? Como que vocês vão utilizar a feira de saúde para levantar interessados e como vocês vão linkar esses interessados aos estudos bíblicos? Porque o que é que acontece em alguns casos, né? Faz ação social, feira de saúde, seja qual for a ação social, levanta ali os interessados e ninguém pensou em como depois vai dar estudo bíblico para esse povo. Só pegou lá as fichinhas dos interessados, entregou na igreja, está aqui, ó, levantamos 40 interessados para o estudo bíblico. Ok, mas e aí? Não tem um plano de dar os estudos bíblicos? Não sabe quem vai dar os estudos bíblicos? Como vai dar os estudos bíblicos? Vai passar o tempo. Muitas pessoas dessas vão desistir, nem vão lembrar mais que aceitaram o estudo bíblico. Será que a igreja vai se responsabilizar pelas pessoas que foram levantadas como interessados de uma ação que não foram eles que realizaram, mas é o Projeto Caleb que realizou? Tem que haver uma ligação, uma sintonia entre a ação social e o depois, o estudo bíblico. Então, como? Como que vocês vão utilizar a ação social para levantar interessados e linkar os interessados com o estudo bíblico? Vamos continuar? Então, vamos lá. Dica agora sobre especificamente os estudos bíblicos. A primeira foi como você utilizar a ação social para levantar os estudos bíblicos. E agora a segunda dica é sobre os estudos bíblicos, como que nós podemos otimizá-los. Primeiro, saiba que nós temos 2 momentos na Missão Caleb para a realização dos estudos bíblicos. Primeiro momento, dia, entenda-se aqui manhã e tarde. E o segundo momento, noite, a parte do evangelismo público noturno. Então nós temos o dia todo para dar estudo bíblico. Mas aí talvez você diga, mas pastor, nem todo mundo da equipe vai poder dar estudo bíblico durante a semana. Lembra quando a gente falou da formação do time, da equipe? Que a gente vai levantar o número de pessoas que querem participar da Missão Caleb? A disponibilidade delas em dias e horários e turnos. Lembra disso? Então você vai buscar aquelas pessoas que disseram que têm disponibilidade durante a semana. E aí digamos que você tenha 5 pessoas que têm disponibilidade, 5 ou mais, enfim. Você vai atrás agora de pessoas que podem receber estudo bíblico durante a semana e você vai encaminhar esses Calebs que podem auxiliar durante a semana aquelas pessoas a aprenderem a Bíblia. Entendeu? Aqueles que não podem receber estudos bíblicos ao longo da semana serão encaminhados para aqueles Calebs que não podem dar estudos bíblicos ao longo da semana. Então você vai unindo o útil ao agradável. Esse pode receber durante a semana. Eu entrego então para os Calebs que podem dar estudo bíblico ao longo da semana. Esse só final de semana eu entrego para os Calebs que só podem dar estudos bíblicos nos finais de semana. Tudo bem? Você entendeu? Segundo ponto, otimizar os estudos bíblicos. Como é que a gente vai agora, então, trabalhar a otimização dos estudos bíblicos? Atente para essa estrutura aqui de otimização dos estudos bíblicos. Vamos recapitular, só para não embolar o meio de campo aqui. Primeiro, você precisa entender que estudo bíblico faz parte daquela estrutura trina ali da Missão Caleb. Ação social, estudo bíblico, evangelismo público noturno. Certo? Então, tem que ter. Na Missão Caleb tem que ter estudo bíblico. Amigo, tem que ter estudo bíblico. Tá? Na Missão Caleb precisa ter um momento de estudo bíblico. Segundo, ações sociais precisam ser intencionais para gerarem interessados para os estudos bíblicos. E nós precisamos ter uma estratégia para linkar esses interessados com aqueles que darão os estudos bíblicos na Missão Caleb. Quando se fala de otimizar o potencial desses estudos bíblicos, nós precisamos pensar o seguinte. Nós não teremos todo o ano para trabalhar com essas pessoas. Nós teremos um mês de julho. Se a gente tem um tempo determinado, é um tempo curto, tá? Para se trabalhar ali o apresentar das verdades bíblicas, para dar o estudo bíblico, ainda acolher a pessoa no mês de julho, né, e levá-la à decisão por Jesus, pelo batismo e pela igreja, nós precisamos agir de forma inteligente e estratégica, a fim de potencializar o nosso tempo, que nós temos, que não é tão longo assim,
para que as pessoas consigam receber o maior número de estudos bíblicos possíveis. Agora, como que nós podemos fazer isso? Atentando para alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos estruturar a nossa equipe, e aqui eu me refiro àqueles que estarão disponíveis para dar estudos bíblicos. Nós vamos dividi-los como duplas missionárias? Se sim, maravilha. Nós temos que depois mapear o território a ser trabalhado. Vai ser presencial? O estudo bíblico vai ser presencial? Então eu tenho que definir qual que é o bairro que nós vamos trabalhar, as quadras, as ruas, que dupla vai ficar com que rua, com que quadra, entende? Mapear. Pastor, vai ser na modalidade online. E aí, o que é que eu faço? Você também pode estruturar a sua equipe em duplas missionárias online. Mapear o território é definir quais redes sociais eles vão trabalhar e o material que eles vão utilizar, que é justamente o terceiro ponto a ser definido. Defina o guia de estudos bíblicos e a quantidade de lições. Por que isso aqui é importante? Definir o guia de estudos bíblicos e a quantidade de lições que eles têm é fundamental para a gente organizar o tempo que nós temos de missão com o tempo que as pessoas precisam para estudar a Bíblia de uma forma necessária, de uma quantidade necessária para tomar sua decisão por Jesus. Vou explicar. Para e pensa comigo. Você definiu que vai utilizar um estudo bíblico de 21 lições. Então você tem um mês para trabalhar, você tem que olhar para aquele estudo de 21 lições e pensar assim, como que nós vamos entregar todo o conteúdo desse estudo bíblico, ou pelo menos aquilo que é mais fundamental para a pessoa tomar a decisão, para os nossos interessados. Quanto tempo a gente precisa ter em contato com eles para dar os estudos bíblicos? Por que isso é importante? Porque na maioria dos casos, como é que acontece? A gente faz uma ação de levantamento de interessados, uma pesquisa bíblica, pública ali na comunidade, a gente faz uma feira de saúde, levanta interessados, enfim, e a gente começa dizendo assim, olha, nós temos aqui 50 pessoas para estudar a Bíblia conosco. Ok. E aí você começa a dividir com os seus Calebs. E a dupla A vai dar estudo bíblico para o seu João. E seu João vai receber o estudo bíblico lá toda terça-feira. Aí a própria dupla A vai dar estudo bíblico também para sua Maria. E Dona Maria vai receber estudo bíblico na quarta-feira. E na quinta-feira vai ser para José. E na sexta-feira vai ser para Antônio. E aí essas pessoas estão recebendo estudo bíblico. É uma maravilha. Mas aí digamos que a Missão Caleb vai ficar todo mês de julho. Olha só, 4 semanas. Quantos estudos bíblicos seu Antônio, Dona Maria, seu João receberam? Se elas só vão receber uma vez o Caleb por semana, uma lição por semana, e o mês tem 4 semanas, só receberam 4 estudos. Deus, sinais da volta de Jesus e os mandamentos. Mas não ouviu falar sobre o sábado, o batismo, igreja verdadeira, dom profético, imortalidade condicional da alma e por aí vai. Então, quanto menos estudos bíblicos receberem, menor será a possibilidade de eles tomarem a decisão por Jesus, batismo e igreja. Quanto mais estudos bíblicos receberem, maiores condições da pessoa tomar a decisão por Jesus, pelo batismo e pela igreja. Entende? Agora, claro, isso não é regra. Por que não é regra? Não é uma regra porque muita gente já está sendo doutrinada pelo próprio Espírito Santo, pela Novo Tempo. São pessoas já evangélicas, cristãs, que já têm um conteúdo bíblico. E às vezes falta pouca coisa ali para ajustar em termos de conhecimento doutrinário para tomar a decisão por Jesus, batismo, igreja adventista. Mas o padrão é, quanto mais estudos a pessoa tomar, mais chance ela vai ter de tomar uma decisão madura, consciente, por Jesus, pelo batismo e pela igreja. Tá certo? Então a gente começa a pensar assim, existe uma necessidade da gente dar mais estudos bíblicos para o João, para a Maria, para o Antônio. Então é o seguinte, nós precisamos tentar combinar mais estudos bíblicos ao longo da semana. Em vez de um encontro só, mais dias. Nem todo mundo vai poder receber os estudos bíblicos mais de uma vez na semana. É verdade. Viu como é importante o estudo bíblico, então, noturno? E viu como, nesse caso, para aquelas pessoas que só podem receber uma vez na semana o estudo bíblico em casa, o estudo bíblico noturno se torna uma opção de um reforço bíblico, porque a pessoa pode assistir ali, na parte da noite, o evangelismo presencial online, e quanto mais noites nós tivermos no evangelismo público noturno, mais chance a pessoa vai ter de ser doutrinada. O evangelismo público de longa duração, lembra disso? Nesses casos é fundamental, porque se a gente trabalhar com essas pessoas só com a semana de colheita, as pessoas mal receberam estudo bíblico, já vem para a semana de colheita, vai ser mais difícil elas tomarem uma decisão, mais acertada, mais madura. Então a gente precisa trabalhar de forma estratégica esses estudos bíblicos. Lembrando, não é regra,
mas é uma orientação que vai fazer com que mais decisões aconteçam por Jesus, pelo batismo e pela igreja. O último ponto é justamente esse que eu já introduzi, fidelizar os lares. O que seria fidelizar os lares? Caleb, a missão Caleb, o nosso exército de Caleb, deve priorizar, não é pensar só nesses, mas é priorizar indivíduos, pessoas interessados que possam receber estudos bíblicos mais de uma vez por semana, mais de um dia por semana. Por quê? Faz os cálculos comigo. Se o seu João receber a gente 3 vezes na semana, em vez de uma só, ao longo do mês, 4 semanas, de 4 estudos, sendo uma vez só por semana, ele pulou para quantos? Para 12 estudos, se ele receber a gente 3 vezes por semana. 12 estudos? Ele ouviu falar sobre a volta de Jesus, os 10 mandamentos, o mandamento esquecido. Ele ouviu falar sobre a verdade sobre a morte, sobre o batismo, sobre a igreja verdadeira, sobre o dom profético. Ele tem mais chances agora de tomar a sua decisão de forma mais madura e acertada. Então, Caleb, o desafio é ir atrás de pessoas que possam receber estudos bíblicos mais dias na semana. É uma forma de otimizar. Claro que de acordo com a possibilidade que você tem de Calebs na sua equipe que possam dar mais estudos bíblicos ao longo da semana. Seja no presencial ou no virtual, isso é válido para qualquer modalidade. O virtual acaba dando mais possibilidades da gente dar mais estudos bíblicos ao longo da semana, entende? Só que o contato presencial ele é muito mais forte. A guerra da decisão acaba tendo um outro panorama e fica mais fácil vencer se a gente tiver de forma presencial. Agora, claro, nós estamos na pandemia, tem que ter cuidado, cautela, prudência, entende? E quando chegar o mês de julho, tem que analisar o contexto, saber como que a gente pode agir com segurança, mas também com ousadia no espírito, sem nos acovardarmos. Esses são os passos que vão nos auxiliar a otimizar os nossos estudos bíblicos. E os materiais que podem nos auxiliar nisso, em relação a estruturar a nossa equipe para duplas missionárias, mapear o território, é esse mapeamento aqui, ó. Você vai receber isso aqui em arte, aberta e fechada, você pode fazer as alterações, mas essa área branca do cartão é para você, de repente, colocar a imagem do bairro, da quadra, das ruas, que a dupla missionária vai trabalhar. E aqui tem o nome das pessoas que estão recebendo o estudo bíblico, na parte traseira do cartão, coloca o nome das pessoas que estão recebendo o estudo bíblico, das famílias, e aqui vai fazendo um controle de quantos estudos bíblicos aquela pessoa ou aquela família já recebeu. Por quê? Porque aqui fica fácil sabendo quem faltou um estudo bíblico, quem está adiantado, quem está atrasado. Isso aqui é um acompanhamento. É fundamental? É fundamental para a gente saber, por exemplo, as condições que uma pessoa tem para tomar a decisão pelo batismo, por exemplo. Se ela já ouviu a lição do batismo, vai ser mais fácil. Se ela ainda não ouviu, provavelmente vai ser mais difícil. Tomar a decisão por guardar o sábado. Se ela já ouviu a lição do sábado, vai ser mais fácil. Se não, você entendeu? O controle é fundamental. Outro material que pode nos ajudar é a própria Bíblia da Missão Caleb, porque na Bíblia da Missão Caleb, nós temos 2 estudos bíblicos, o Ouvindo a Voz de Deus, com 27 lições, e o Revelações de Esperança, com 21 lições. Então, vocês podem utilizar um desses 2 estudos bíblicos, ou você pode usar um outro estudo bíblico. Fica a critério da liderança da equipe, dos próprios Calebs e do pastor do distrito. O que a gente precisa entender aqui nessa aula é: estudo bíblico precisa acontecer, não é só ação social. Nós não podemos dedicar o nosso tempo da missão Caleb só com ações sociais. Não dá para ser assim. A ação social é fundamental, a comunidade precisa, e é papel do cristianismo também realizar. Mas o nosso foco, a nossa missão é pregar a mensagem do Evangelho, é comunicar a tríplice mensagem angélica. Nós precisamos preparar um povo para receber Jesus, nós precisamos preparar um povo para conhecer a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, então é de conhecimento que eles precisam. A gente ajuda lá emocionalmente, fisicamente, financeiramente, estruturalmente, mas nós temos que deixar a mensagem do Evangelho pregada no coração das pessoas. Sim, amigo, na sua missão Caleb precisa ter estudo bíblico, online ou presencial, ou os 2. Precisa, mesmo na pandemia, pastor, mais do que nunca na pandemia. O pessoal precisa saber que existe um depois, uma esperança, o retorno de Jesus, um novo céu, uma nova terra, ressurreição, transformação, entende? Então, meus amigos Calebs, nós precisamos utilizar todos os recursos à nossa disposição. Também está indo uma arte de uma folha de gerenciamento das duplas missionárias, que aqui você pode alterar ou manter
os requisitos, né? Os desafios diários de uma dupla missionária. Se você não tiver um acompanhamento, eu vou dizer o que provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai acontecer que vocês vão se limitar a fazer alguns encontros para realizar algumas poucas ações sociais e acabou. Isso é a Missão Caleb. Vamos fazer um muro solidário aqui e no outro final de semana a gente ajuda na construção ali e a gente vai doar sangue. Doar sangue é importante? Demais. Façam, precisa. Construir casa, construa quantos puder. Pintar meio fio, pinte o meio fio da cidade toda. Mas isso não deve ser a prioridade. Se não tiver um plano definido de estudos bíblicos, é isso que vai acontecer com sua equipe. Vai ficar só de ação social. E nós não somos ONG, somos igreja. Entende? Então tem que ter equipe da ação social, tem que ter ação social, mas tem que ter estudo bíblico. Tem que ter planejamento. Como nós vamos dar? Para quem nós vamos dar? Os dias que nós vamos dar? Quanto conteúdo nós vamos entregar? Que estudo bíblico nós vamos usar? Os horários, os dias da semana. Tem que trabalhar esse planejamento. E aí a liderança precisa acompanhar os seus Calebs. E aí, Caleb, tá dando estudo bíblico hoje? Deu o de hoje já? Já repôs aquele estudo bíblico que o seu interessado perdeu? Como é que a gente vai fazer esse acompanhamento? Tá aqui, ó. Tá aqui a folha de acompanhamento e o painel de gerenciamento da equipe toda. Na folha, a dupla missionária responde o que eles fizeram naquele dia. No painel, o líder pode apresentar todo o relatório da equipe, para a sua equipe. Pastor, isso não funciona só se a gente estiver junto, não? Se estiver junto, melhor. Se estiver só no online, também funciona. Vai para o Zoom, mostra esse relatório, vai no WhatsApp, mostra o relatório e diz, nós estamos acompanhando o trabalho da nossa equipe. Isso é fundamental. E aí você lembra que essa folhinha nós explicamos, né? Lá na hora de formação da equipe, que vai ter as informações de onde a pessoa pode ajudar, você vai estar agora de olho naquelas pessoas que podem ajudar nos estudos bíblicos, que disseram que pode se dedicar à Missão Caleb durante a semana, os dias da semana, manhã e tarde. São pessoas com disponibilidade. É nessas pessoas que você vai investir as estratégias missionárias da Missão Caleb. E por fim, eu lembro que nós teremos o nosso Caleb Camp nos dias 25 a 27 de junho. E para quem é o Caleb Camp? Caleb Camp é para todos os Calebs. São para todos os Calebs que estarão cadastrados. Especificamente, obviamente, a liderança vai ser ali a parte da Missão Caleb que vai absorver o conteúdo e organizar para colocar os Calebs ali devidamente nos seus lugares e estabelecer as suas estratégias. Isso não significa que você só tem que deixar para se reunir com a sua equipe e formular os planos e projetos só depois do Caleb Camp. Não, porque aí vai ficar atrasado. Caleb Camp vai ser aquele ajuste final, entende? Já começa a trabalhar nas estratégias, já começa a pensar onde vai fazer, com quem vai fazer, já conversa com o pastor do distrito, com a liderança da igreja, já define quem vai liderar, quem vai apoiar a liderança, quem vai ser o evangelista, quem serão os Calebs, já faz o cadastro da equipe do Caleb, até para garantir a Bíblia dos 2.500 primeiros Calebs que se cadastrarem. Se os seus Calebs estiverem dentro desse grupo, ganharam a Bíblia de graça. Se não tiveram, a gente não pode aqui dizer que a gente vai conseguir dar a Bíblia para depois dos 2.500 inscritos, entendeu? Então a gente garante as 2.500. Passou disso, a gente não pode garantir. Então tem que correr para fazer o cadastro da sua equipe e seguir essas orientações e vai ser uma bênção. Marcos capítulo 16, verso 16, eu encerro com esse texto aí. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Missão Caleb. Qual que é a coroação da Missão Caleb? É a casa construída? A casa construída é uma baita de uma realização. A concretização da Missão Caleb é o quê? É a escola que foi pintada? É uma baita de uma realização, é verdade. A concretização, o clímax, o auge, a cereja do bolo da Missão Caleb é o quê? É o meio-fio que foi pintado, as cestas básicas que foram doadas, as marmitas que foram entregues. Tudo isso é importante, Deus seja louvado, façam. Mas, gente, é evangelismo. A coroação do evangelismo, a cereja do bolo é batismo. O que adianta rebocar uma parede? O que adianta construir uma casa, reformar outra, se a gente não levar pessoas ao batismo? Não responderão os nossos jovens ao convite de Cristo, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Avançai para a frente, identificai-vos como cobreiros de Deus, assumindo o trabalho onde Ele o deixou e levando à conclusão. Mensagem aos Jovens, página 25. Caleb, eu termino essa aula fazendo um desafio para você.
Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele curou muitas pessoas, é verdade. Ele trabalhou esse aspecto social de uma forma extraordinária, é verdade. Mas estude direitinho o ministério de Cristo. O foco do ministério de Cristo não era a cura física. O foco do ministério de Jesus não era simplesmente tirar a lepra do leproso, devolver a visão ao cego, fazer o coxo andar, o paralítico se movimentar. A prioridade do ministério de Jesus, a ênfase do ministério de Jesus, o mais importante do ministério de Jesus não era a cura física, era a cura espiritual. Era apresentar para os pecadores a salvação, a vinda do reino. O mais importante da missão Caleb são vidas transformadas. São pessoas que abandonaram seus vícios e entregaram sua vida a Jesus. Que além de uma casa reformada, tiveram o coração reformado. Que além de um tapa no visual de uma cidade, as pessoas daquela cidade se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Através do batismo. É batismo. É levar pessoas à decisão. É clamar por elas, pela salvação delas. É orar por elas e com elas. É estudar a Bíblia. Então, por favor, gaste mais tempo, invista mais tempo estudando a Bíblia com as pessoas. Nós não estamos aqui para transformar o mundo. Nós estamos aqui para transformar pessoas. Nós não estamos aqui para transformar edifícios. Nós estamos aqui para ligar pessoas à videira, Jesus Cristo. Entendem, Caleb? Então, por favor, se tem um ponto que deve ser o primeiro ponto a ser conversado pela sua equipe, a ser planejado pela sua equipe, se chama evangelismo. O assunto mais importante da pauta da sua reunião: estudos bíblicos, evangelismo. As ações sociais entrarão como um apoio para cumprir a missão. Entendem? Terminamos mais uma aula. Você vai assistir a próxima. Que Deus abençoe. E lembre, Paulista Sudoeste é terra de Caleb.